Já está aqui comigo o consultor Morris Cole. Tudo bem? Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, obrigado. Primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar contigo aqui no estúdio, mas já tive a oportunidade de conversar muito contigo, né? Sou conhecedor dos seus conhecimentos técnicos e é um prazer tê-lo aqui do meu lado para tratar de assuntos de interesse dos nossos telespectadores. Tudo tranquilo? Da mesma forma, e desejo sucesso aí para o amigo nessa caminhada aí. Muito obrigado. E nós, em função disso, né, a nossa equipe foi às ruas para saber quais as principais dúvidas das pessoas com relação ao assunto. Então vamos ouvir a primeira pergunta? Roda aí. Em momento de crise, qual o setor que deve demitir mais? E agora? Olha, o que temos que dizer para esta senhora? É muito difícil falar em segmento, como a gente falou dos metalúrgicos, né? Sim. Vimos na região do grande ABC de São Paulo também, em grande massa, a briga dos sindicatos aí para não demitir. Houve algumas marcas, já tem a contenção. Sim. Então, assim, é realmente difícil a gente prever isso. Mas virão cortes, realmente essas multinacionais deixarão de investir de certa forma no Brasil. Sim. Diretamente. E isso reflete na nossa empregabilidade do nosso dia a dia que a gente vê na nossa cidade aqui, na nossa região, nosso estado e nosso Brasil. Então, não tem o melhor ou a pior área. Nós temos aqui visto que realmente nós temos dificuldade nesse momento. Esse 2015 chegou bem aquecido, bem quente, né? Em todos os sentidos. Com certeza. Então agora é a hora de nós averiguarmos e deixarmos ver o que vai acontecer, né? Porque eu falar que o metalúrgico, a parte de alimentos, a parte de celulose, ou produção acabada vai ter maior, isso aqui é uma especulação. A gente vai ver como é que vai dar esses reflexos durante o caminhar, de repente esses pacotes do governo aí federal para amenizar, ou de repente umas novas surpresas virão no meio do caminho aí. Essa paralisação dos caminhoneiros, isso vai ter algum reflexo direto dentro desse processo da economia e, consequentemente, no número de empregos, demissões, etc? Porque tem já no Oeste Catarinense, tem a Aurora, se não me engano, está parando hoje, por período indeterminado, 23 mil funcionários. A produção está parando hoje, a maior produtora dessa área aqui, né? Lacerda, isso diretamente vem atingir a Itajaí, né? Sim. Então, geralmente, você vai começar a ver o volume menor aqui, na chegada aqui em Itajaí, sim. Reflete em nossa região, mas contando, eu estava escutando, vindo para cá, eu estava escutando a CBN, do qual ela falava que já existe 3 cidades no Rio Grande do Sul, elas fechadas, né? 3 cidades com postos de gasolina, não tem como condições assim de funcionarem. Por quê? Porque não tem o combustível, não está Sim. chegando o combustível nas bombas. Isso gera um prejuízo a todo mundo, né? Gera um prejuízo a nós que somos aí, usufruímos do benefício do veículo, da moto ou do caminhão. Então, diretamente isso vai começar a acarretar em prejuízos numa cadeia nacional. Então, nós temos que começar a prestar atenção em tudo isso que está acontecendo, que vai sobrar para o bolso do brasileiro. Vai sobrar. Imagina se começa a faltar aí combustível em todo o Brasil, não sei se isso vai diretamente, os postos vão supervalorizar, que eu estava vendo aqui, tem uma diferença de posto para outro. O Paraná já tem locais aí no Brasil cobrando a R$5 a gasolina, quer dizer, já estão abusando realmente, né? E Santa Catarina é um estado que aderiu muito a essa greve, praticamente é o estado com o maior número aqui de rodovias Sim, paradas. Isso certeza. Vai refletir com certeza no nosso dia a dia aí. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. O que o funcionário precisa fazer para tentar se manter no mercado de trabalho hoje? Tá aí, Morris, o que fazer para tentar, como disse ele, se manter no mercado de trabalho? Olha, se fosse aqui, a gente ia dizer se vira nos 30, né? Então, a situação hoje, realmente, ela é assustadora, mas toda crise, Lacerda, ela gera oportunidade, né? Nós, particularmente, em casa, gera a questão de você conter os gastos excessivos. Na empresa, orçamentos serão reduzidos, né? Então, agora, na carreira, é óbvio agora que você precisa sair da zona de conforto. Primeiramente, saia da zona de conforto, busque qualificar, ver o teu cargo, realmente o que você precisa
dentro desse teu cargo, qual é a competência, a habilidade necessária para a sua sobrevivência. Então, assim, eu estava escutando dias atrás, alguns funcionários falando que, eu tenho 27 anos numa empresa, o outro falando 30 e agora não sei mais o que, fechou a empresa, né, devido à questão da massa falida. Eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Quer dizer, tem alguns que ficaram felizes que com o know-how, com expertise de todos esses anos, agora eles vão prestar assessoria a algumas empresas menores. Outros estão com uma dificuldade e veem isso como um problema sério. Então, assim, Lacerda, o que a gente tem hoje o funcionário ele tem que estar muito esperto, muito ligado às oportunidades. Mas dentro da empresa existe muita oportunidade ainda. Os que ficarão, os que sobreviverão, realmente aqueles que fazem a diferença, né? Aqueles que são importantes para a empresa, são importantes e necessários, e quanto mais importante, mais parte do processo você faz, mais difícil é você se desligar. Mas sabendo que se você desligar hoje nós temos muita oportunidade ainda, né? Então, é atualização constante. Buscar você a cursos hoje online, cursos gratuitos, participar de palestras, participar da sociedade como um todo, buscar alternativas que você possa melhorar o seu currículo. O currículo não é somente uma pós-graduação, uma graduação, um curso de inglês. Sim. É atualização dentro da área, do teu expertise. Para ali você possa agregar valor, com certeza, à empresa, a você e aos clientes. Olha, só lembrando, ele falou em assessoria, dependendo da sua qualificação. Só lembrando a você que está ouvindo aí, que essa assessoria não é igual àquela dos chegados lá de Brasília, que é 3 milhões, uma consultoria, não, uma coisinha mais moderada, dentro do padrão do ser humano normal. Não desse de lá de Brasília, 3 milhões, né? Tem consultoria sim, mas não nesse caso. Né? Tem consultoria que as notas, caso, né? As emissões de notas são realmente muito grandes. Né? Mas não nesse caso. Não nesse caso. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Além da qualificação profissional, qual a postura o profissional deve ter para se manter dentro da empresa? Boa pergunta. Uma postura realmente, eu sempre falo assim, tanto para o funcionário como para o empresário, que todo funcionário ele deveria entender como é o processo da empresa. É porque a gente às vezes tem habituado, eu só sei disso, viver disso, mas ele não sabe que o empresário ele tem muitas contas a pagar e muitas responsabilidades, que passou das 18, das 20 horas, ele leva essas responsabilidades. E às vezes o funcionário acha muito difícil, acha que não é bem assim, porque tudo é difícil. Quer dizer, ele fazer parte do processo interno, se colocar à disposição e principalmente interagir com a alta gestão, é realmente um viés hoje para que ele possa sobreviver, para que ele possa ficar antenado, para que ele possa também, com os ouvidos bem atentos, saber das oportunidades interna como externamente. Então, assim, postura, a gente sempre fala que tem que ter aquela questão da ética, prezar sempre para o colega, buscar sinergia entre os grupos dos seus pares de trabalho, porque hoje, Lacerda, a gente vive falando isso constantemente, porque a gente contrata pelo currículo e demite pelas atitudes. Exatamente. Que as atitudes não incluem num pedaço de papel. Então, assim, a grande maioria, porque a gente diz, eu vou ser demitido porque eu não fiz um curso, porque eu não fiz determinada área. Não é só isso. Raramente é isso. Mas a maioria é por falta de proatividade do colaborador, sempre fazendo o mesmo e querendo os resultados diferentes. Aí fica difícil. Aí quando bate a crise, aí eu vou correr atrás, eu preciso começar a correr atrás. Bem, na verdade, a gente tem que correr antes, né? Crise, ela já tinha sintomas, nós já vimos isso e uma hora acaba estourando e acaba estourando no nosso bolso, na nossa vida pessoal. É verdade. Eu acho que a qualificação, você está se aprimorando, isso tem que ser uma constante na vida, independente do momento político que o país e econômico que o país está vivendo. Acho que isso tem que ser uma tendência do profissional que está buscando sempre uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Tanto o que está dentro já de uma empresa, com um bom emprego, dentro desse conceito que você passou, de estar tendo essa sinergia com toda a sua equipe, com a própria direção, mas também aquele que visa o crescimento, muitas vezes, dentro da empresa, mas também fora da empresa.
Então, eu acho que dentro desse contexto, a qualificação ela tem que ser uma constante, né? Engraçado, Lacerda, que assim, baixando um pacote de incentivos às empresas, a crise, geralmente, ela surge, ela dá efeitos ainda de um longo tempo. Sim. Né? Não pensa não que você que está nos assistindo, tendo aí a economia, a inflação a 7% a 8%, baixando a inflação, que isso não vai resultar, ainda continuará com problemas, porque o alimento subiu, o combustível subiu, o teu dissídio da categoria, ele subiu bem menor do que realmente os aumentos que a gente vê no dia a dia. Se você vai comer um lanche, você vai almoçar no restaurante, o aumento não acompanhou o salário, não acompanhou o dissídio da categoria. Então, a gente, de certa forma, a gente tem que nos adaptarmos ao momento, ao cenário, mas qualificação é constante. Independente da idade, independente do grau de escolaridade, de formação, sim, ele vai precisar, porque hoje, com a questão da inovação, não quer dizer que a gente sabe tudo, mas todos os dias a gente aprende algo, com a informação nós precisamos estar mais antenados, e nisso remete às empresas remetem aos seus colaboradores. Nós temos uma última pergunta de um telespectador, vamos acompanhar. Com tantas demissões nas empresas, as vagas que são mantidas normalmente ficam com quais os profissionais? Olha, rapidamente respondeu. Eu ia dizer assim, os melhores, né? Então, assim, só que os melhores, existe às vezes a interpretação do próprio gestor. Ele cortou por determinado enxugamento, ou pela questão do próprio processo interno, do seu desenvolvimento do layout, ele deixou de trabalhar com aquele segmento, aquela área, aquela célula de trabalho. Sim. Então, assim, falar rapidamente assim, qual é a melhor área é uma especulação minha. Mas eu estava estudando, vindo para cá, eu estava estudando na Exame, saiu uma reportagem das 42 profissões promissoras de 2015. O que me chamou a atenção é o ramo na área financeira. Quer dizer, um bom gestor hoje financeiro, porque você, querendo ou não, Lacerda, a gente precisa administrar nossas finanças, mas ela com qualidade, né, com certeza, e principalmente tendo os controles na nossa mão, né? Porque é interessante, você pode ter uma área de vendas boa, você pode ter um bom financeiro, a empresa como um todo você precisa ter profissionais preparados. Cada área existe o seu profissional, cada área existe uma demanda, então cada área existe um expertise que o mercado vai dizer a nós hoje, e o que me chamou a atenção foi realmente a área financeira, consultor financeiro, a parte do compliance, né, em grandes companhias, porque hoje saiu aquela questão da Petrobras, sim, então saiu aquela... E o compliance veio para... uma norma, né, uma política de normas que é aplicada dentro das empresas, mas que a gente vê em grandes empresas uma grande oportunidade, e na média e na pequena empresa é a questão financeira, a questão comercial. Um bom comercial, Lacerda, ele faz muita diferença, né, no final do mês para a empresa e principalmente para ele no bolso dele com comissão. Com certeza. Maurício, olha, agradecer a tua participação, lembrando para os nossos telespectadores que semana que vem tu está aqui conosco novamente. Estamos aqui tirando dúvidas. À disposição sempre e buscando trazer sempre o know-how, né? E principalmente as atividades que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Buscar temas atuais, que nosso desafio é trazer coisas práticas, né, para o nosso dia a dia, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande empresário ou seja alguém de carreira. Com certeza. Obrigado, até semana que vem. Se Deus quiser, estamos juntos aqui.